Este é o canal Pedagogics. Eu sou o Ângelus. Sou autista com nível de suporte 1. Minha mãe é a dona deste canal. Vamos falar sobre deficiências. Você já parou para pensar o que realmente significa ter uma deficiência? Muita gente ainda acredita que deficiência é apenas uma limitação física. Mas, na verdade, o conceito é muito mais amplo e profundamente humano. Hoje vamos entender quais são os tipos de deficiência reconhecidos oficialmente no Brasil e como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto no 6.949 de 2009, transformou a forma como o país entende e garante os direitos dessas pessoas. A principal referência legal é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em Nova York, em 2007. É incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, com status de emenda constitucional. O artigo 1º define: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, a deficiência não está apenas no corpo, mas na relação entre a pessoa e as barreiras sociais. Essa é a base do modelo biopsicossocial, que substitui o antigo modelo médico. Com a Lei Brasileira de Inclusão, o Brasil passou a avaliar a deficiência, considerando 4 dimensões: impedimentos nas funções e estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação no desempenho de atividades, restrição de participação social. Essa visão amplia o olhar sobre a deficiência e muda totalmente a forma como ela é reconhecida e respeitada em políticas públicas e no ambiente escolar e de trabalho. Tipo 1. Deficiência física. Inclui alterações completas ou parciais que afetam a mobilidade, a força ou a coordenação do corpo. Exemplos: paralisias como paraplegia, hemiplegia ou tetraplegia, amputações ou deformidades que limitam funções. Nanismo, quando a estatura é inferior a 1,45 m, homens, e 1,40 m, mulheres. Paralisia cerebral, que pode envolver limitações motoras e cognitivas. Ostômias definitivas, como colostomia ou traqueostomia. Alterações de fala que comprometem a comunicação. O importante aqui é entender que o foco não está apenas no diagnóstico médico, mas em como isso impacta a vida cotidiana e a participação social da pessoa. Tipo 2. Deficiência auditiva reconhecida. Quando há perda auditiva bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis ou mais, aferida por exames audiométricos, pode ser leve, moderada, severa ou profunda, sensório, neural, condutiva ou mista. Você sabia que a deficiência auditiva não depende de usar ou não aparelho auditivo, mas do nível de limitação na comunicação, mesmo com recursos? Tipo 3. Deficiência visual. Inclui cegueira, acuidade visual menor que 0,5 no melhor olho. Baixa visão, acuidade entre 0,3 e 0,5. Visão monocular, quando há perda total em um olho. Redução significativa do campo visual menor que 60 graus. A deficiência visual pode variar muito, desde quem distingue apenas luz e vultos, até quem enxerga parcialmente, mas encontra barreiras nas tarefas cotidianas, no transporte ou na leitura. Tipo 4. Deficiência intelectual. Caracteriza-se por funcionamento intelectual inferior à média, manifestado antes dos 18 anos, com limitações em habilidades adaptativas, como comunicação, autocuidado, habilidades sociais, uso da comunidade, aprendizagem e trabalho. Síndromes como a Síndrome de Down são exemplos clássicos.
O diagnóstico considera o grau de apoio necessário, e não apenas o QI. Tipo 5. Deficiência mental ou psicossocial. A Convenção da ONU diferencia deficiência intelectual de deficiência psicossocial. Aqui entram casos de transtorno do espectro autista, esquizofrenia e outros transtornos psicóticos de caráter permanente. Epilepsias refratárias, com comprometimento cognitivo. Déficits cognitivos adquiridos após os 18 anos, como sequelas de AVC ou traumatismo craniano. Essas condições muitas vezes não são visíveis, mas impactam fortemente a forma como a pessoa se relaciona com o mundo. O preconceito ainda é a barreira mais difícil de romper. Tipo 6. Deficiência múltipla. Quando há duas ou mais deficiências associadas, como uma pessoa com paralisia cerebral e deficiência visual. A legislação garante os mesmos direitos e cotas de inclusão, considerando todas as limitações e necessidades de apoio, inclusão, cidadania e o papel da sociedade. A deficiência não define uma pessoa, mas a forma como a sociedade responde a ela define o quanto somos inclusivos. A Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção da ONU nos lembram: o problema não está na limitação, mas nas barreiras que criamos. E o desafio é eliminá-las, na escola, no trabalho e na convivência social. Se esse conteúdo te ajudou a compreender melhor os tipos de deficiência e os direitos garantidos por lei, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui a gente acredita que conhecer é o primeiro passo para incluir.